convidamos o empresário da AAA, Plataforma de Inovação, e conselheiro da Fortix, Arthur Igreja. Boa tarde. Muito legal estar aqui. Cadê o meu material? Acho que o pessoal já vai colocar aí na tela em breve, espero eu. Bom, muito legal estar aqui, né? Poder voltar a encontrar as pessoas, poder estar de volta aqui nessa belíssima cidade, poder estar aqui em São Paulo, poder reencontrar os amigos. E eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Para poder falar sobre 2022, né? Acho que agora a gente já consegue falar sobre 2022. Até agora há pouco não dava para fazer isso, né? Então, nós estamos vivendo essa transição aí de pandemia que vira endemia, né? Endemia é uma doença que convive com a gente, né? Assim como H1N1, como tantas outras. Então, espero que seja isso, né? Algum tempo atrás tivemos esse susto da Omicron, né? Que, enfim, essa variante ninguém sabe direito como se comporta, mas algo que tudo indica, ela é mais transmissível, mas menos letal, né? Então, tomara que seja isso mesmo, né? Porque a gente possa ter a manutenção dos negócios. Bacana ver os aeroportos tão movimentados, os eventos voltando, as pessoas animadas, né? Então, falando com todas as pessoas, falando sobre o sucesso desse evento nos últimos dias, né? Eu acho que tinha uma grande saudade represada, né? Uma grande vontade de... Eventos são encontros, conversas, viagens, né? Então, é muito, muito bacana estar aqui e podendo ter esse olhar um pouco mais adiante, né? Porque os últimos meses foram meses de sobrevivência, foram meses de muita incerteza, né? Então agora poder falar sobre 22 e 23 com um certo grau de prognóstico é uma coisa muito importante, só que a gente não pode esquecer tudo que passamos para chegar até aqui, né? Por quanto tempo que um evento como esse, poder ver as pessoas juntas, era uma coisa absolutamente inimaginável, né? A minha palestra é uma coletânea sempre do que está me chamando a atenção, então eu vou falar muito aqui sobre conveniência, sobre uma série de assuntos, só que vocês vão ver que eu vou falar sobre, enfim, temas variados, né? Eu sempre tento selecionar aquilo que eu acho que é mais relevante, né, para esse público e para esse momento. E tentar entender um pouco essa loucura que nós estamos vivendo, né? Porque, afinal de contas, os efeitos ainda não passaram, né? Então, esse acho que é a primeira lição para 2022, tentar entender um pouco dessa loucura que nós estamos vivendo, né? 2022 ainda vai carregar uma série de traços de 2020 e 2021, né? E quando eu falo que é um mundo da loucura, é um mundo que nós estamos vendo coisas absolutamente... que fogem à racionalidade, né? Então, eu me recordo alguns dias atrás, quando eu vi aquela notícia de que possivelmente no ano que vem, se você vender um carro usado, você vai ter que declarar ganho de capital no imposto de renda, né? Quer dizer, algo está bem estranho, né? Se você comprou um carro, você vai vender esse carro tempos depois e ele está mais caro. É contra qualquer sentido lógico, racional, né? Então, nós estamos vendo o caso dos Estados Unidos, carros com 10, 12, 13 mil milhas sendo vendidos mais caros do que carros novos, né? Então, qual que é a diferença, né? Que o carro usado, ele existe, né? O carro novo, ele é uma promessa, né? Então, ele vai ser entregue, sei lá, quantos meses depois. Então, 2022 deve trazer um pouco desses traços de inflação, dificuldade para conseguir chip, para conseguir uma série de itens, né? Então, tem ainda... É impressionante notar isso, né? Que a pandemia ela vai deixar alguns efeitos anômalos na economia. Ao longo de 22, 23, a gente vai ter uma normalização, possivelmente só em 2024. Então, 2022 ainda tem um pouco dessas maluquices. Alguns setores mais aquecidos do que eles normalmente estariam, porque é isso que está acontecendo, né? E outros que caíram um pouco mais do que o esperado, né? Então, o que a pandemia fez é que ela deu uma desequilibrada em tudo, né? E isso afeta preços, afeta a percepção de preço, né? Porque, enfim, esses são efeitos duradouros para 22. Então, eu costumo brincar, né? Que eu estava lá em 2017 no evento, no dia que o Uber anunciou que no máximo em 2019 nós teríamos em Dallas, Los Angeles e São Paulo, né, carros voadores. Cá estamos em 2021 com carros que custam aviões, né? Então, foi isso que aconteceu, né? São carros que têm preço de avião, né? Mas não chegaram os tais dos carros voadores. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo, gaps logísticos no mundo inteiro, né? Então, aquilo que aconteceu no Canal de Suez é uma brincadeirinha perto do que está acontecendo na costa da Califórnia, né? Então, isso está impactando o custo de todas as empresas. Então, a componente de custo vai ser um baita de um desafio ao longo do ano seguinte, do ano que vem, né? E, além disso, desafios energéticos no Brasil. Tivemos essa questão hídrica, né? Acabou afetando várias regiões, especialmente do interior do Brasil, né? As regiões que poderiam ter uma pujança agrícola maior em 21 e não conseguiram por falta de água, né? Então, a gente teve uma queda
na última divulgação do PIB aí de 8% da atividade agrícola, e um dos fatores são os fatores hídricos, né? Impactam também custo de energia. Então as coisas estão mudando assim, claro que é baita de um chavão falar isso, mas as coisas estão mudando assim em intervalos de dias e semanas, né? Você pega o que aconteceu com a energia elétrica, surge a pandemia, todo mundo querendo salvar a caixa, todo mundo querendo preservar a sua grana, as empresas liquidando contratos de energia elétrica a R$40, que é o piso, né? R$38, R$40. Semanas depois, a gente começa a encontrar um jeito de trabalhar, as empresas voltam a comprar energia elétrica, os contratos estavam sendo negociados a R$620, né? Então, quando você fala assim, pô, é um gap de 12 a 14 vezes, né? Então, é isso que está acontecendo. Ainda é um mundo em turbulência e tentando se acomodar, né? Tentando se adaptar. E aí, começando a entrar no mundo da tecnologia, e na segunda metade eu vou tratar mais essa questão do consumidor, da questão das comunicações e o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Tem algumas lições que são incríveis da pandemia, né? A pandemia, ela no final das contas, ela nos traz lições, e a primeira delas é a humildade, né? Porque, inclusive eu lembro que acho que tem um vídeo meu no YouTube falando sobre prognósticos para 2020, né? Quer dizer, adiantou para quê, né? Adiantou o quê? No começo de 2020 falar assim vai ser 2020, quer dizer, mudou absolutamente tudo em fevereiro, março, no horizonte de dias, né? E por que eu estou falando que a humildade é uma das coisas que a pandemia traz? Porque muito mais do que tentar fazer prognósticos certeiros para os próximos anos, é a capacidade de adaptação no curtíssimo prazo, né? A capacidade de se mexer rápido, né? Eu brinco que um tempo atrás pediram para que eu comentasse as declarações. Tem um termo, nesse mundo da inovação, que é o mundo que eu circulo, tem um termo que eu nunca gostei muito, né? Que é um termo chamado futurista, né? Eu sempre tive uma certa aversão a esse termo, porque eu acho ele meio demais, sabe? E a pandemia mostrou exatamente isso, né? Algumas semanas atrás me pediram assim, Arthur, você pode comentar tal matéria de tal futurista? Eu falei, não, peraí, mas essa pessoa adivinhou o Covid? Não, então ela não é um futurista, desculpa, né? É um palpiteiro profissional, né? Mas então acho que a pandemia ela traz um pouco dessa característica, né? Que mais do que tentar adivinhar o horizonte, a gente tem que tentar se adaptar muito rapidamente. E uma outra coisa que aconteceu é o seguinte, eu nunca vi a palavra transformação digital ser tão mal usada. Por quê? Porque a pandemia não foi um evento de transformação digital. Então, se alguém falar isso para vocês, questione, tá? E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender, afinal de contas, o que é a transformação digital. Transformação digital é repensar processos do zero, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas empresas, elas se digitalizaram na pandemia, mas é uma coisa drasticamente diferente. Digitalização é a adoção de tecnologia que já existe no passado. Então, por exemplo, tem empresas que não tinham nem assinatura de contrato de forma eletrônica, né? Usavam papel. Chegou a pandemia e falou assim, caramba, eu não consigo fazer a expedição de uma carga, porque alguém tem que assinar esse negócio. Agora eu estou usando assinatura eletrônica. E aí eu passei por um processo de transformação digital. Não, porque o processo é idêntico. É o quê? Alguém tem que autorizar um negócio e tem um contrato envolvido. Só que em vez de ser papel, agora ele é digital. A diferença é grande, entendeu? Então, a pandemia, ela mostrou o seguinte, uma das coisas que eu gosto de colocar também em perspectiva, né? O ano passado a gente teve uma queda do PIB de mais ou menos 4,1%, né? E daí eu vou fazer uma conta grosseira com vocês, né? Porque toda vez que cai 4, você tem que crescer 5 e tanto para chegar no nível 0, né? Quando cai um tanto, você saiu de um patamar maior, você tem que recuperar aquele tanto. Só que aí, o papel da tecnologia é incrível nesse momento pelo seguinte, vamos fazer uma conta grosseira aqui, então desconsiderando que quando você cai, você tem que crescer mais só para chegar no 0. O ano passado a gente caiu 4 e pouco, né? Vocês não acham completamente maluco o fato de que a gente conseguiu ter 96% da atividade econômica de 2019 no ano passado? Num ano em que as coisas estavam fechadas, num ano em que a gente não conseguia planejar as coisas durante semanas. O horizonte era de dias que a gente estava enxergando. Então, o fato é o seguinte, se em 2020 nós conseguimos entregar 96% de 2019, é porque em 2019 nós éramos assustadoramente analógicos e assustadoramente não produtivos e não utilizadores da tecnologia. Então, as empresas elas saíram correndo, né? Elas saíram catando tudo que tinha de software, o que tinha de coisa no mercado, em nome da sobrevivência. E uma das tendências para 2022 que eu chamo a atenção, quer dizer, uma das certezas que eu tenho, é que esse ritmo tende a cair em 2022. Por quê? Porque nós tivemos basicamente 3 grupos de empresas na pandemia. As empresas que vinham fazendo o dever de casa, do uso da tecnologia, o que aconteceu? Elas ganharam market share pra caramba, porque elas estavam prontas para esse tipo de evento.
Tiveram as empresas que adotaram muito tecnologia na pandemia, e as que desapareceram. As que desapareceram, enfim, por uma série de fatores, pode ser setorial, bares, restaurantes, serviço, turismo, enfim, ou pelo fato de que era uma empresa muito pouco digital. E aí, quando veio o baque da pandemia, ela desapareceu. Só que esse grupo intermediário, que é o maior, das empresas que incorporaram tecnologia na pandemia, nós vamos ter 2 subgrupos, que é o seguinte, são as empresas que adotaram muita coisa durante a pandemia e pegaram gosto pela coisa. E falaram o seguinte: legal esse negócio da tecnologia, eu sou mais produtivo, eu vendo mais, eu me comunico mais, eu vou para frente. E tem um segundo grupo que vai falar o seguinte: ufa, passou a pandemia, chega desse negócio de investir em tecnologia. Então vai ser interessante ver como é que isso vai se desenrolar em 22. E aí, aconteceram coisas engraçadíssimas, né? Eu sempre chamo a atenção. Eu tenho chamado, né, esse momento que nós estamos vivendo, de um momento que eu brinco, eu chamo o seguinte: bem-vindo a 2010. Finalmente nós chegamos em 2010, porque nós não estávamos. E por que eu falo de 2010? Foi tão bonitinho, né? As pessoas falando, por exemplo, eu recebi assim, eu lembro num momento que pediram assim: nossa, Arthur, você viu que na pandemia bombou o e-commerce, você viu a chegada do e-commerce? Eu falei: em 98 sim, em 98 eu lembro, né? Em 98, 99, as primeiras lojas no Brasil, né? Agora, falar que o e-commerce aconteceu na pandemia, ele foi adotado. Então, a pandemia foi um evento de adoção de tecnologia que já estava pronta há mais de 10 anos. E por que o meu marco é 2010? Porque eu achei tão bonitinho o número de pessoas que, por exemplo, descobriram o trabalho remoto, né? E daí falaram assim: nossa, dá para trabalhar de qualquer lugar. Pô, legal, o que você usou? Ah, usei o Zoom. Então, bem-vindo a 2010, o Zoom foi lançado em 2010, né? Mas dá para ficar melhor, dá para ser um pouco mais cruel do que isso. O Skype é de 2003, o WhatsApp é de 2008. Então perceba que mentalmente nós estávamos superando a virada do milênio. Então é incrível isso. Que me leva a uma outra frase que eu sempre gosto de falar, né, que eu acho tão esquisito quando alguém fala o seguinte: eu conheci uma tecnologia do futuro. É uma frase que é um erro de português, uma frase dessa. Porque daí eu pergunto: sério, como? Não, eu vi numa feira. Não, você viu numa feira, era um estado presente. É você que não usava aquilo, mas já existe. Então não tem como você ver uma tecnologia do futuro, tá entendendo? É um erro de português uma frase como essa. Então, foi tão bonitinho isso que aconteceu, né? A descoberta do trabalho remoto, a descoberta de um monte de coisa, descoberta de coisas que estavam prontas há 10 anos. E aí, semanas atrás eu achei o que deve ser, o que eu achei um dos melhores memes da pandemia, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Esse meme fala o seguinte, né? Que as reuniões online, na verdade, nós temos a digitalização de um evento espírita, né? Então, se você pegar uma reunião no Zoom, na verdade é um evento espírita digital, né? Porque as frases são mais ou menos assim: tem alguém tentando se conectar conosco, né? A segunda frase: Elizabeth, você está entre nós? A terceira frase: eu não consigo te ouvir. E a quarta frase: você consegue nos ouvir? Então, tipo, né? Cara, é de uma crueldade isso aqui. As reuniões do Zoom são reuniões espíritas digitalizadas. Isso aqui eu achei sensacional. E aí, nesse contexto, começaram a surgir coisas interessantíssimas, né, que vão provocar o aumento de banda. Então, na verdade, todas as notícias que eu vim trazer para vocês, a área de vocês, assim, a coisa mais difícil na vida, é saber se o que você faz vai ter demanda futura. É por isso que as famílias, elas têm um certo apego, sabe aquela história assim: nossa, como eu queria ter um médico na família. Por quê? Porque o médico, se tem uma coisa que ele tem certeza, é garantia de mercado. Por exemplo, se eu decidir fabricar cadeira, eu não sei se ano que vem vai ter gente que vai querer trocar de cadeira, tá entendendo? Agora, a população é crescente, a população envelhece, e nós ainda não achamos jeito de curar todas as doenças, então uma certeza que tem demanda para médico, né? Então é por isso que as pessoas têm um pouco desse fetiche, né? Nossa, eu queria ser médico. É o fetiche da demanda garantida, tá? Só que a boa notícia para quem está no ramo de tecnologia é que é exatamente a mesma coisa, só que ainda mais. Então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Você pega os casos de uso de dados, né? Aumento aí de 245% de 2018 até aqui. Então, sabe, quando parece que é uma festa já tardia, né? Porque muitas pessoas começam a lembrar dos primeiros provedores e falam assim com certo saudosismo, né? Nossa, aquela época era uma época de muita oportunidade e tudo mais. Daqui a 5 anos as pessoas vão estar falando a mesmíssima coisa
a respeito de 2021 e 2022. Então, se tem uma certeza, é que vocês estão no lugar certo, no mercado certo. Essa é uma garantia, tá entendendo? E aí começam a surgir coisas interessantíssimas, que vão demandar cada vez mais banda, mais conectividade, consumidores com hábitos profundamente digitais. E digitais ao ponto de viver nesses ambientes, né? Então, o Facebook trocou recentemente a sua marca, né, para Meta, se chama Meta de Metaverso, né, que era uma iniciativa que o Zuckerberg já tinha falado em 2016, que ia ser o futuro da companhia. Hoje são mais de 10 mil engenheiros trabalhando só em metaverso. E esse assunto aqui ainda é muito mal compreendido, tá? Porque no final das contas, nós já vivemos no metaverso, só que ele é ruim, a interação é ruim, porque grande parte por dois fatores: falta de hardware imersivo e o segundo é falta de banda. Então, para que isso aconteça, é fundamental a expansão de conectividade de banda, e isso vai se conectar com alguns temas que eu vou falar daqui a pouco. Mas por que eu estou falando que nós já estamos no metaverso? Porque, afinal de contas, hoje você já interage com as pessoas em nuvem, você já é nuvem, eu já sou nuvem. Eu falo isso há alguns anos, que o nosso cérebro já é nuvem há muitos anos. Por exemplo, antigamente, quer dizer, lembra telefone e tal, você lembrava de uns 10, 12 números de telefone, né? Hoje, se alguém te pedir o seguinte: qual que é o meu número de telefone? Isso é quase uma prova de amor, entendeu? Isso aí, sei lá qual que é o teu telefone, vou eu saber. Por quê? Porque está na nuvem. Por que eu vou usar o meu cérebro para guardar número de telefone? Entendeu? Então, nós já somos nuvem. Nós já interagimos incrivelmente mais em WhatsApp, em Telegram, em canais digitais. Nós já nos comunicamos muito mais em nuvem, e hoje a exceção o que é? O contato analógico, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão encontrando no evento pessoas que vocês falaram por meses na internet, né? Então, hoje mesmo, eu estava dando um abraço no Hugo, eu estava tentando lembrar quando é que eu vi esse cara pela última vez. Anos atrás, sabe? Aí hoje ele imprimiu em 3D na minha frente, materializou, né? E aí eu vi o cara, entendeu? Tá ali, mas quanto a gente conversou nesse período? Através de avatares, só que com interfaces ruins, interfaces com 2D, com câmera, ainda um pouco pixelado e por aí vai, né? Com um choque de voz, né? Porque o que acontece? Uma das dinâmicas que fica muito prejudicada, no mundo offline você consegue ver quando a pessoa vai começar a falar, numa sala de reuniões. No Zoom fica aquela zona, né? Que um corta o outro, no Teams, não importa. Então o metaverso ele já existe, só que ele é ruim. E aí qual que é a aposta para os próximos anos? Hardware mais imersivo, menos desconfortável, né? E aí nós vamos começar a ter esse tipo de interação. E essa interação vai demandar uma banda incrível, incrível. Só que qual que é o pulo do gato aqui para compreender? Toda vez que eu posto sobre o metaverso, é fascinante essa dificuldade de interpretação do tamanho do que está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque as pessoas falam o seguinte: mas meu Deus do céu, eu não vou passar o dia inteiro nisso daqui. Óbvio que não, mas vai passar um pedaço. E outra coisa, isso aqui vai criar uma possibilidade de negócios, que eu vou falar daqui a pouquinho que tipo de coisa que é uma coisa incrível. Então, nós tivemos hoje é dia 10, é isso? Dia 10. O Hugo estava me ajudando a lembrar que hoje é sexta-feira, eu estava um pouco perdido na semana. Mas o fato é o seguinte: no dia 1 foi vendido esse iate no metaverso de 3,6 milhões de dólares. E todo mundo, o que é muito interessante é notar o seguinte: as pessoas estão olhando essas coisas e falando assim, isso é tudo loucura. Igualzinho a 1996. Igualzinho a 1996, 97, o papo era o mesmo. As pessoas falavam o seguinte: mas será que esse negócio da internet vai dar alguma coisa? Tem algumas entrevistas dos caras de tecnologia, por exemplo, no David Letterman, que são impagáveis. O Letterman pedindo assim: mas o que é essa tal de internet? O cara, veja, são conexões e domínios e dados e tal. É um negócio que hoje está muito claro na nossa cabeça, porque nós estamos aqui conversando 25 anos depois, mas naquele momento era um terreno muito confuso. E hoje o que está acontecendo é a criação de um novo terreno imersivo, confuso, que vai demandar banda. Só que tudo isso está chegando agora. Qual que é a reação das pessoas? Isso aí está muito esquisito, isso aí está muito estranho. Então, por exemplo, um iate, 3,6 milhões de dólares. Tem gente que falou assim: nossa, mas ele só existe em 3D, só em 3D, só em 3D. Mas isso daqui é o sinal da digitalização nossa. Por quê? Porque perceba que a pessoa que pagou 3,6 milhões de dólares no iate, em NFT, o que ela se deu conta foi o seguinte: que ela passa mais de 50% do tempo da vida dela nesta nuvem, e ela vai poder ostentar dentro do metaverso, talvez mais do que ela conseguiria ostentar
em Jurerê. Então, ela fez a seguinte conta: eu vou conseguir me exibir mais em NFT do que na vida real. É isso que a gente está vivendo, né? Então, isso aqui é estranho? Não, é sinal dos tempos. É sinal dos tempos. É tão simples quanto isso. E aí nós tivemos... isso aqui é tudo sinal de digitalização. Isso aqui que mostra para a gente quem que é esse consumidor 4.0. É um consumidor que, num primeiro momento, a gente acha tudo isso muito estranho. Por exemplo, o caso da Gucci, né, vendendo esse tênis, só que esse tênis só existe digitalmente, né? Então, como é que funciona? Você paga $12, aí você pega o seu smartphone, aponta para o seu pé, veste o Gucci, e aí você pode postar. E isso vale $12. Não é incrível? $12 para passar vergonha. É incrível. Eu acho incrível. Eu acho muito legal. É um mercado potencial fantástico. Mas é sinal dos tempos. Se as pessoas estão pagando filtros, se você olhar o que está acontecendo na Coreia, o que está acontecendo na China, as pessoas estão pagando por editores de filtro, por editores de skins, por editor de coisa para você usar no teu Instagram. É esse tipo de coisa que está acontecendo. Sinal da digitalização do consumidor. Então, essa semana eu postei isso, né? Um pouco na contramão do metaverso, mas que vai precisar ainda mais de banda. Por exemplo, essa iniciativa do Google, né, o Starline, em que você tem leitores em 3D dos dois lados da chamada e projetores 3D dos dois lados, criando essa sensação aqui. Escaneamento em 3D, do outro lado, transmissão e projeção 3D, e a sensação que a pessoa tem é que ela está conversando do outro lado desse vidro com o ser humano que está sentado ali. Então, uma coisa fantástica, imagina. E no vídeo, se vocês assistirem o vídeo do Starline, os especialistas do Google falam o seguinte: o maior desafio é banda, o maior desafio é conectividade para colocar isso aqui de pé, né? Então, é isso que está acontecendo, é isso. E nós temos que parar um pouco de ficar falando sobre esses temas de tecnologia e inovação dessa forma absolutamente assustadora. Isso aqui tem mais afastado as pessoas do que aproximado, né? Então, nos últimos anos, a tecnologia ela foi enquadrada de uma forma apocalíptica, né? Sempre assim, inteligência artificial, sinônimo de substituição de pessoas. Não, sinônimo de você encontrar informação, sinônimo de você ter um trânsito melhor, sinônimo de você ter informações com maior qualidade, sinônimo de você... Isso que é. Só que para entender o lado positivo da tecnologia, tem que entender sobre a tecnologia, né? Usar ela a teu favor e não ter medo dela. Então é muito fácil. Eu falo que é o seguinte: é mais fácil colocar esses rótulos, né? Ah, IA é desemprego. Tá, o que você entende de IA? Você parou para mergulhar, para entender o quanto isso pode te ajudar? O quanto... Ah, não, o chatbot, ele não funciona bem. Peraí, você tentou usar de verdade? Você tentou usar de verdade? Que é uma coisa, uma das frases que eu vou roubar do Neto, que está aqui, né? Eu estou aqui orgulhosamente, né? Estou aqui como palestrante e estou aqui como conselheiro da Fortix. Uma frase que o Neto fala o tempo inteiro, né? Que tem o chatbot e tem o bot chato, né? O contato que é chato. Mas você tentou fazer isso? Você tentou usar de verdade? Então não dá para rotular a tecnologia, não funciona ou não sei o quê. A tecnologia é menos isso, né? É menos esses enquadramentos disruptivos e assustadores, e é muito mais não tentar antever o futuro. Já falei isso para vocês. Qual que é o desafio em 2022? O desafio em 2022 não é tentar adivinhar 2025 e 2030. O desafio em 2022 é continuar fazendo o update do legado que são as interações que o consumidor tem com as empresas. Aí que está a grande oportunidade. Quando o pessoal fala o seguinte: não, mas o futuro não sei o quê. Pera, a gente já resolveu tudo? Você se sente bem atendido por todas as empresas que têm interação? Aí eu pergunto isso para saber se o chato sou eu. Eu continuo achando a grande parte das interações profundamente lentas, profundamente analógicas. E aí essa empresa, sabe o que ela comunica? Ela comunica uma certa preguiça, porque ela está usando o teu tempo, em vez dela gastar tempo para te atender melhor. Durante a pandemia, eu vivi um episódio, né, que caracteriza isso. Há anos eu falo isso, né? Qual que é a diferença de uma empresa inovadora e de uma empresa que vai ficar pelo caminho? Empresa inovadora, ela muda o que tiver que mudar em nome do seu cliente. A empresa que vai ficar pelo caminho é aquela que fala o seguinte: ó, esses são os meus processos e você tem que se encaixar neles. É isso aqui que tem para hoje, entendeu? Esse é o cardápio. E na pandemia, um dos episódios que eu vivi foi exatamente esse tipo de coisa, né? Eu tive que resgatar um seguro. E aí foi muito engraçado, porque assim, o corretor é meu amigo. Então eu deduzo que o tratamento é ainda melhor do que a média, sabe? E aí chegou num momento que parecia uma gincana. Eu me senti dentro de um videogame. Não tinha fim aquele negócio, para conseguir resgatar o seguro. E daí teve um belo dia que ele me ligou e falou assim: Arthur, você chegou no último processo. Eu me senti orgulhoso, sabe? Que eu
tinha chegado lá naquele último processo. E aí eu falei, legal, então vocês vão transferir o dinheiro agora? Não, falta a última fase. Tá, e qual que é? Só falta se assinar tal documento no cartório. Eu falei, velho, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem a menor hipótese de eu ir até o cartório. Aí ele falou, mas esse é o nosso processo. Eu falei, sim, esse é o teu, mas não é o meu. Eu não vou em cartório, eu me nego aí. Esse não é o meu processo. Você vai ter que dar um outro jeito. Aí ele falou, não, mas é o nosso procedimento. Eu falei, pouco importa, pouco importa. E daí ele falou, não, mas é o procedimento da companhia. Eu falei, não é verdade, porque eu assinei o serviço da sua companhia com um contrato digital. Então como é que você me vendeu digital e na hora de você me transferir a grana eu tenho que ir no cartório? Aí, milagrosamente, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, é verdade, Arthur, a gente descobriu aqui que em nome da pandemia, para não ter contágio e tal, não precisa ir no cartório, a gente vai conseguir resolver digital. Falei, que bonitinho, né? Eles conseguiram em 24 horas passar por essa transição. Mas então o fato é o seguinte, nós ainda temos muitas interações do passado. E qual que é o inverso dessa interação do passado? É uma interação hiperconveniente, é uma interação que é fácil, que é ágil, o que a gente gosta é isso. A gente gosta de fazer negócio com uma empresa que é rápida. Eu canso de falar isso. Quais são as empresas que nós gostamos, indicamos e nós fazemos negócio para elas? São as empresas que resolvem tudo com 3 cliques. É nisso que a gente ficou viciado. Esse é o gold standard, entendeu? Em todos os setores. Demorou mais que 3 cliques para resolver alguma coisa, é processo mal resolvido, alguma coisa está esquisita. E aí, a pandemia mostrou isso. A pandemia trouxe empresas vitoriosas e perdedoras. Quais são as vitoriosas? Ganharam market share das lentas. Ganharam market share das lentas, das não digitalizadas. E aí, quem foram essas empresas? Empresas de tecnologia ou usuárias de tecnologia. E é nisso que vocês se inserem. Vocês são potencializadores disso tudo. Vocês são provedores disso tudo, vocês ampliam essas possibilidades. E o que aconteceu, que o que mudou de verdade, foram as pessoas. As pessoas, muito mais do que essa história, não, as pessoas se digitalizaram na pandemia. As pessoas descobriram que elas podem muito mais. Elas podem reclamar, que elas têm opção. Sabe o que está ficando interessante nos mercados? Os mercados estão amadurecendo. E o que é o sinônimo de mercado maduro? Quando tem mais opções para o consumidor. Então, a empresa A não te trata bem e não tem os canais certos de atendimento, eu vou para B, eu vou para C, eu não estou dependente daquela empresa. Isso é muito bom para o consumidor. E o consumidor, quando ele começa a usar essas ferramentas com uma empresa, ele começa a exigir isso das outras. Então, o consumidor está ficando brutalmente mais exigente. A barra está subindo do lado do consumidor. E aí, se vocês me permitem um comentário rápido aqui, por isso que as empresas estão tendo uma dificuldade incrível para contratar. O Brasil está com um desemprego gigantesco, né? E aí, um dos comentários que eu sempre escuto é o seguinte, nossa, mas olha o tamanho do desemprego e eu estou cheio de vaga aberta e eu não consigo contratar, as pessoas não querem trabalhar. Elas até querem, só que elas não estão aptas. Então, o que está acontecendo é o seguinte, de um lado, o consumidor falando, eu quero experiência incrível. Para essa experiência incrível, a empresa fala o seguinte, eu tenho que ter tecnologia incrível e gente incrível. E aí, quando ela vai ao mercado, ela tem uma certa dificuldade para encontrar. É um gap de formação, é um gap de educação. Mas, enfim, isso aqui é um comentário rápido. E aí, o que mudou com as pessoas, eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver com vocês, parece óbvio, mas está longe de ser óbvio. Então, assim, se vocês forem levar uma coisa da minha palestra, acho que vale a pena dar uma olhada nos próximos 3 minutos aqui. O que mudou de verdade, e aí sim dá para chamar de transformação digital, é que foi o seguinte. Anos 90, informação, né? Então, 33K, 56K, aquela coisa linda, a gente visitava uns 5 sites por hora, enfim. Aí, anos 2000, é tão legal olhar em retrospectivo que a gente chamava de banda larga, né? Lembra? 128, 256K, banda larga, né? Hoje a gente fica puto com o celular que só está dando 18 mega, né? Mas enfim, aí chega 2010, mobilidade. E agora a gente está saindo da mobilidade e está indo para a ubiquidade. E o que é ubiquidade? Aqui eu consigo explicar para vocês o que é essa hiperconveniência. A ubiquidade é conectividade que te cerca por todos os lados e ela precisa ter continuidade. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas a diferença da mobilidade e da ubiquidade é que até a ubiquidade as empresas estavam remendando os seus negócios. Elas estavam usando silver tape para voar. Mais ou menos como esse mecânico está fazendo. Imagina você estar na janelinha do avião e ver uma cena dessa.
o camarada passando um silver tape, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Para poder contar essa história aqui, eu vou usar o case da semana, que é esse aqui. Então, qual que é a diferença? Acompanha comigo. Vamos voltar aqui. Aqui, nós tínhamos bancos que tinham agências, castelos, né? E que eles estavam esperando que o consumidor fosse até lá. Aí o que eles tinham de produto e serviço? Os de sempre. Eles tinham lá seguro, empréstimo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual era o canal de atendimento? Aqueles ali que a gente conhecia, né? Mas era o banco falando assim, vem até onde eu estou, tá entendendo? Aí o que eles fizeram aqui? Aqui eles criaram Internet Banking, site. Agora eu pergunto para vocês, lembra a história que eu falei no comecinho sobre o contrato, que se ele era assinado em papel e ele virou um contrato assinado em site, continua sendo o mesmo processo? Lembra disso? Vamos recapitular aqui. O que aconteceu nessa primeira onda aqui? Nesta primeira onda, os bancos ganharam sites. Só que eu pergunto para vocês, quais eram os produtos, serviços e formas de atendimento? Absolutamente idênticas. O que eles fizeram aqui? O site ficou um pouco mais bonitinho, ficou um pouco mais responsivo, tinha videozinho, tinha umas coisinhas a mais. O que eles fizeram quando veio para cá? Eles criaram um aplicativo, né? Então, no começo, ficou pior a experiência, porque a tela era menor. Lembra aqueles primeiros touch? Tipo aquele da Motorola, que você abria aquele trocinho de plástico assim, daí você usava a canetinha, você clicava no canto esquerdo da tela, acionava alguma coisa no outro canto, era uma doideira. Mas o que acontece? Eles transformaram os mesmos produtos, serviços, processos, atendimento, numa experiência que estava se adaptando, mas era uma grande silver tape, até agora há pouco, até 2015 e 2016. O que começou a acontecer em 15 e 16? Na transição da mobilidade para a ubiquidade, esses sistemas não funcionam mais. Você remendar o que você remendou até 2015 e 2016 e portar isso para a ubiquidade, não tem como fazer. E aí começaram a surgir o quê? Os nativos digitais. Os nativos digitais que começaram a fazer o seguinte, escuta, vamos jogar aquilo fora e vamos começar do zero? Só para dar um exemplo. Por que o Nubank ontem, lançando a ação a $9 e valorizando 27% no primeiro dia, se tornou mais valioso do que Itaú, né? E entrou no grupo do top 7 de unicórnios mais valiosos do mundo? Por uma razão. Atendimento e onboarding. Só para vocês terem ideia, o último 1,4 bilhões de pessoas que se bancarizaram no mundo, bancarizaram não estou falando necessariamente banco, é relacionamento com uma instituição financeira. Do último 1,4 bilhões de pessoas, 85% fizeram através de onboarding digital. Traduzindo, o banco não tinha um bom onboarding digital e o que aconteceu? Ele ficou lá encastelado na agência, falando o seguinte, vem até, sabe, o consumidor que venha. E o digital começou a ir até ele e começou a captar cliente, é onboarding, é um problema de onboarding e de canais. E aí, o que começou a acontecer é que esse daqui é o nosso consumidor. Esse aqui é o nosso consumidor. São consumidores com superpoderes muito diferentes, tem alguns que usam muita tecnologia, tem outros que usam menos, são poderes diferentes. O que tem em comum entre todos eles? O que tem em comum entre todos eles é que eles querem uma brutal velocidade. E para atender essa brutal velocidade, a única forma de fazer isso é com mais dados, é com mais inteligência, é com mais banda, com mais conectividade. Por isso que as Big Techs são o quê? As Big Techs são o que existe de mais próximo do professor Xavier. Elas são capazes de ler as mentes das pessoas. Então é isso que a Amazon faz, pelo menos faz comigo. A Amazon, ela me manda aquele último empurrãozinho que eu preciso. Sabe, eu estou olhando um item, aí ela manda assim, se você clicar aqui, tipo, amanhã está na tua casa. Então o que essas empresas fazem? Elas conectam desejo com a realização. Desejo e realização. Isso é conveniência. Conveniência é quando a pessoa fala o seguinte, eu quero tal coisa, e aquilo acontece como se fosse um passe de mágica. Então, é isso, nós temos que nos tornar essas empresas. E é para isso que eu estava falando sobre hiperconveniência, e aqui eu falo sobre continuidade. Se vocês querem saber a minha maior crítica em relação ao Omnichannel, é que a maior parte fala que faz Omnichannel e ainda é multicanalidade bem mais ou menos. E qual que é uma diferença fundamental? Para mim, o exemplo mais tácito, o exemplo mais educativo sobre o que seria um Omnichannel espetacular, o mais perto que a gente chega disso é o YouTube. Porque o YouTube, se eu pegar meu telefone agora e começar a assistir um vídeo, eu chegar no hotel, fotografar um QR Code, logar com a minha conta,
na TV do hotel, que não tem nada a ver com a minha estrutura física, da minha casa e dos meus dispositivos, o vídeo continua tocando da onde? Exatamente do ponto que eu parei quando eu estava no voo, quando eu estava assistindo offline. Eu tenho uma experiência absolutamente contínua. Isso é Omnichannel. Omnichannel é quando você tem múltiplos canais, mas você tem continuidade apesar da troca de pista. Isso aqui é incrivelmente difícil. É quando a bola não cai. É quando, porque o tempo inteiro, o que a gente sente? Ah, não, nós temos omnicanalidade. Lindo. Eu começo um atendimento por um canal, eu vou para o outro, o que acontece? Eu estou na etapa 10 do tabuleiro, quando eu vou para outro canal, o que acontece? Parece que eu tirei aquela carta, assim, volte 9 casas, né? Aí eu volto. Sabe aquela sensação assim, o senhor pode confirmar os seus dados? Aqueles que eu já te dei todos? Aquilo que eu já digitei 200 vezes? Não, mas estamos transferindo para outro setor. Claro que eu estou usando aqui um exemplo caricato, mas ainda dentro dos canais digitais, é isso que acontece na maior parte dos casos. Nós não temos ainda continuidade de jornada. Você não consegue pegar um ticket aqui, consegue ir para lá e vai para lá, entendeu? Quer dizer, não é que não temos, depois passem na Fortix, vocês vão ver como é que isso é feito, mas enfim. Dito isso, o problema é quando a mala cai. O que eu falo quando a mala cai? O consumidor se sente assim, né? Porque essas empresas que não são inovadoras, elas têm os processos delas, têm os setores delas, e elas não são orientadas à solução do consumidor. Então, quando eu falo quando a mala cai, é aquele cliente que, por exemplo, é aquele lead que ninguém fala com ele, é aquela pessoa que ninguém vai atrás dela, é quando a mala cai. A mala cai, eu digo, é um exemplo, como eu estou o tempo inteiro em aeroporto, você olha lá na esteira e fala assim, alguém se ferrou. Alguém se deu mal. Porque essa mala não era para... Não tem como, sabe, uma mala estar sozinha na esteira. Algo deu errado. Algo deu muito errado. Foi falta de informação, foi falta de sistema, e alguém vai ser penalizado por isso. Então, no atendimento, acontece muito de você sentir que a tua mala, que o teu ticket, né, ninguém está cuidando dele, ninguém está olhando aquilo por você. Então, essa é a conveniência que a gente quer facilidade, a gente quer ser atendido, a gente quer esse tipo de coisa. E aí, é o tal do Customer Centricity. E o que é o tal do Customer Centricity na prática, né? São empresas que têm as tecnologias certas, os canais, as pessoas, os processos, e no final das contas é a pessoa que pega para resolver o teu problema. Então elas não têm orientação a produto. Orientação a produto está se tornando irrelevante. Que é o quê? Não, eu tenho tal produto, tá, mas e? O que você resolve com isso muito rapidamente, entendeu? Tem um exemplo que eu cito do que é o tal do Customer Centricity, um exemplo que eu passei, né, me perdoe, eu sei que tem um pessoal que já me assistiu em Santa Catarina, lá eu usei esse exemplo, eu tento trocar o máximo possível para não encher as pessoas. Mas é o exemplo da tal da lareira que eu fui comprar, né, na pandemia. Isso é o bom uso da tecnologia. Eu moro em Curitiba, falar que Curitiba é frio é pleonasmo, né, um erro de português. E aí um belo dia, o Ricardo, inclusive, que está aqui, me convenceu a comprar com as lareiras ecológicas, eu achava que aquilo explodia, ele falou que era seguro, eu falei, bom, vou confiar no Ricardo. Aí tem uma loja a 3 quilômetros da minha casa, linda, que eu já comprei grelha, já comprei um monte de coisa, e eu sei que lá tem. Só que o que acontece? Eu entro no site dos caras, numa quinta-feira, 17 horas, o que tem lá? Um site porcamente desenvolvido, e está lá escrito atendimento, das 8 às 18, um telefone fixo. Traduzindo, aquilo não escoava para lugar nenhum. E ela estava a 3 quilômetros da minha casa. Aí eu entro no Mercado Livre, anúncio bonitão, no anúncio bonitão tem o nome da loja, eu pego o nome da loja, entro no Google, entro no site, site bonitão. Dentro do site, conteúdo bonitão. Um monte de vídeo explicando como é que a lareira funcionava. E aí no site tinha lá, fale agora no WhatsApp. 17h40, eu mandei mensagem absolutamente sem esperança. Em 2 minutos alguém responde, fala, Arthur, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, a primeira frase já é boa. A primeira frase é boa. E eu jurando que era um robô. Era uma pessoa mais rápida que um robô. Então, ela falou o seguinte, como é que eu posso te ajudar e tal? Eu falei, olha, eu gostei de tal modelo, tirei 2, 3 dúvidas, daí eu pedi, como é que é o envio? Eles estavam em Balneário Camboriú, 3 horas de Curitiba. Daí ela falou, transportadora, segunda-feira está na tua casa. Eu falei, não é o suficiente. Daí ela, por quê? Eu falei, não, final de semana vai vir minha irmã para cá. E daí eu quero me exibir com a lareira. Eu preciso dessa lareira amanhã, entendeu? Que é um dos ativos quando a gente compra alguma coisa, né? Eu falei, não, amanhã, você acha, um frio desse, minha irmã vai chegar, eu falei assim, aqui não tem frio, aqui tem lareira, você está louca. E aí, ela falou o seguinte, você me dá 1 minuto, tá bom. Ela volta e ela falou o seguinte, pode ser BlaBlaCar? O que é BlaBlaCar? Aquele aplicativo, né, que você compra assento no carro da pessoa e tal. Ela falou, entrei no BlaBlaCar, tem um carro saindo daqui a 40 minutos de Balneário Camboriú, hoje à noite está na portaria do teu condomínio. Eu falei, fechado.
Fechado. Porque foi espetacular, porque foi incrível, porque é uma pessoa que se mexe, porque é uma pessoa que quer resolver o meu problema, e ela tinha os canais certos, e ela estava usando tecnologia. Então é isso que a gente quer. É o fim da passividade, a gente quer velocidade, a gente quer empresa que desenrole as coisas, que tenha tecnologia para isso. É o que o Tobias Lutke, né, que é CEO da Shopify, fala: quem facilitar a vida das pessoas, vencerá. O nome disso é conveniência. Conveniência é fazer teu consumidor gastar menos energia, é dar menos passos, é dar menos cliques, é perder menos jornadas, né? E essa conveniência, ela demanda outro tipo de abordagem, é uma abordagem mais elegante, é uma abordagem que eu costumo dizer assim, a diferença de um garçom e de um sommelier. O garçom vai chegar e falar assim, ó, o que tem é isso aqui, e está aqui o preço, e eu volto para tirar pedido. O sommelier, ele pergunta, com o que você vai harmonizar isso, o que você gosta, né? E aí, tem coisas interessantíssimas prestes a acontecer, né? Chegada do 5G, que vai impactar o mercado de vocês inevitavelmente. Eu acho que muito mais pelo upside, né, pelo lado da oportunidade do que da ameaça. Não vai ser um conto de fadas da noite para o dia, né? Vai ter uma instalação de infraestrutura colossal que vai ser demandada. Até por isso que é uma das coisas que me intriga, que um dos primeiros cases, né, quando falam de 5G, é o seguinte: nossa, vai ser a revolução da agricultura. Vai demorar um pouco, porque o alcance é substancialmente diferente, né? Então, você tem um arranjo de infraestrutura que é muito diferente. Agora, isso aqui vai criar novas experiências de consumo. Ou seja, lembra que eu falei de metaverso, eu falei de varejo, de como é que tudo isso está se conectando? Isso passa por uma potência de conectividade e por uma redução de latência que vai possibilitar esse tipo de coisa, né? Vai possibilitar coisas interessantíssimas. E o 5G se conecta com outras coisas, né? Por exemplo, o crescimento exponencial que nós estamos tendo de satélites e satélites suborbitais, né? Porque isso aqui é uma coisa complementar interessantíssima, né? O 5G vai ser o estado da arte da latência e da velocidade. Agora, quantas regiões, né? E aqui falando, por exemplo, de uma das maiores aplicações de conectividade, que é o agronegócio no Brasil, né? O agronegócio brasileiro ele ainda acontece, não, mas nem de longe em tempo real, né? Então, se você olhar o nível de maquinário, eu lembro de um evento que eu fui fazer, eu não lembro que cidade que era no Mato Grosso, mas tem uma feira gigantesca lá, aqueles equipamentos monstruosos, e a capacidade de coleta de dados, milhares, milhões de pontos de dados. Eu falei, caramba, e o que vocês fazem com isso? Na sexta-feira a gente tira o pendrive e daí vai lá na sede e faz o upload disso. Vocês estão entendendo que é uma máquina que poderia fazer coisas notáveis em tempo real. O que falta é link, né? O que falta é conectividade. E esses satélites suborbitais certamente vão ajudar muito nisso. Então, um aumento de produtividade, e tem coisas interessantes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de 5G, a viabilidade não só de transporte autônomo, semi-autônomo, só que o interessante é que essas aplicações de vanguarda, elas estão amadurecendo em contextos menos complexos. Tem um monte de oportunidade nos lugares que muitas pessoas não estão olhando. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui é um trator autônomo, né? Por quê? Porque para um carro autônomo ser plenamente autônomo numa cidade, é incrivelmente difícil. Incrivelmente. Porque o algoritmo ele vai funcionando por aprendizado, né? Então você imagina, o carro já aprendeu a desviar de cachorro, já aprendeu a desviar de gato, já aprendeu a desviar de bicicleta. Agora, se entrar um negócio diferente, ele vai ficar em dúvida se aquilo é um perigo ou não, né? Agora, o ambiente do agronegócio, ele é mais conhecido. Traduzindo, o trator, ele não vai encontrar novos percursos todo dia, né? Então, muitas tecnologias que foram desenhadas, idealizadas para cidades, elas estão se materializando antes no campo, né? Um negócio interessante. E aí, esse assunto não poderia ser maior, né? Caminhando aqui para meu quarto final da palestra, que eu espero deixar algumas dicas bem tangíveis aqui a respeito dessa hiperconveniência e dessas tendências futuras. Esse assunto, mais aquecido do que isso, impossível, né? E eu acho que nisso vocês têm um potencial gigante também com os seus clientes, né? Porque, afinal de contas, as grandes empresas, elas têm os seus exércitos, né, focados em segurança, elas contratam grandes provedores de tecnologia. O desafio e a oportunidade no Brasil são os pequenos e médios, né? Porque o que está acontecendo, por exemplo, com a LGPD, as pessoas estão achando assim que não, isso aí é para empresas de tecnologia e para grandes negócios. A pessoa mal se dá conta, né,
uma comparação que eu faço, né, uma comparação grosseira. Um dia eu estava jogando tênis, daí a pessoa pediu para mim, tá, mas eu vi esses dias que você estava falando de LGPD, mas o que é LGPD na prática? Eu falei o seguinte, você viu que o pessoal anotou que hora que a gente vinha jogar e que hora que a gente alugou a quadra? Isso é LGPD. Eles têm o nosso nome, tem o nosso telefone, quanto a gente vai pagar pela quadra e quando a gente vem jogar. Você já está fazendo armazenamento de dados, né? E falar sobre isso, né, num dia como hoje, frente ao que aconteceu, mostra a gravidade do assunto, né? Hoje nós tivemos o Ministério da Saúde atacado durante a madrugada, né? Num caso que eu considero absolutamente grave, né? Então, quer dizer, o pessoal está falando, não, mas tem backup, vai restabelecer rapidinho. A questão não é o backup. A questão são informações sensíveis do Ministério da Saúde que vazaram, entendeu? Tipo, como é que acontece um negócio desse, né? Então, é um assunto muito, muito grave, que tem, enfim, oportunidades e ameaças. E aí, alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Muita gente ainda está falando aquelas coisas, putz, será que é IA, será que é blockchain, será que não sei o que para 2022? Nada disso importa. Parece uma contradição incrível que eu estou falando aqui, né? Eu sou um apaixonado por tecnologia. Mas a tecnologia tem que ficar embaixo do capô. E nós somos entusiastas da tecnologia. Então, o que importa é a conveniência do consumidor. Dane-se a tecnologia que você usa. Porque a comparação que eu faço é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu nunca fiz isso. Entrar num restaurante e a primeira coisa é falar o seguinte, posso entrar na cozinha? Que eu quero ver que marca de panela que você usa. Vocês usam Le Creuset? Sabe aquela panela que custa uns 2,5 pau? Não? Então eu vou embora. Eu nunca fiz isso. Não sei se você já fez. Agora, é um exemplo caricato, não é? Porque é o seguinte, o que um consumidor espera de um restaurante? Produto incrível, atendimento incrível, preço justo. O que uma pessoa espera de qualquer coisa que ela compra, que ela assina? Produto incrível, atendimento incrível, preço justo. Como que você faz isso? Tanto faz, contanto que seja conveniente, contanto que seja rápido, contanto que demande pouca energia da pessoa. É isso que ela quer. E aí, só voltando aqui um ponto, as empresas que são mais convenientes, elas conseguem ter uma fidelização dos seus consumidores que é uma coisa espantosa. Eu lembro algumas semanas atrás também, quando o Netflix chegou agora, se você tem aquele plano 4K e tipo 3 acessos, eu acho, alguma coisa assim, foi para 52 ou 54 reais, alguma coisa assim. Aí eu publiquei sobre isso e daí me mandaram mensagens assim, Arthur, você lembra quando o Netflix era 24 reais? Agora que eu me dei conta que está 52, meu Deus do céu. Falei, você cancelou? Não, então tá barato. Qual que é o plano B? Você vai voltar a baixar torrent? Você vai voltar a baixar arquivo e renomear? Cara, esses dias eu achei um HD lá em casa, que eu achava que era um HD de fotos. Aí aquele troço ficou uns 20 minutos startando assim, né? Quando iniciou a partição, eu descobri que era o meu HD de MP3. É a coisa mais idiota da Terra, sabe? Não, eu digo, olhar aquilo, porque você olha assim, as pastas que eu renomeava. Arquivo 128 kbps e 256. Olha o trabalho que aquela porcaria dava. Não, mas era de graça. De graça onde? Eu estava trabalhando. Eu estava lá organizando arquivo, velho. Aí o que eu faço hoje? Eu abro o Spotify, o troço está todo lá, entendeu? Está tudo resolvido, está tudo fácil. Por quê? Porque virou nuvem, porque virou streaming, porque ficou fácil, porque ficou conveniente. Então, os caras hoje cobram coisas que eram gratuitas. Por quê? Em nome da conveniência. É isso que o consumidor quer. Ele paga mais. É por isso que o tema da conveniência qual que é? Esse termo vem da loja de conveniência, porque num racional econômico não faz sentido uma pessoa pagar 4 reais numa garrafa de água, se ela poderia comprar por 1,50 no supermercado. Agora, por que ela paga 4 reais num posto de gasolina? Porque ela está comprando vida, tempo. Ela chega, estaciona, compra água, fralda, iogurte e vai para casa. No mercado, ela entra na gincana, né? E vai para cá, e o produto, onde é que está o iogurte? Lá, você tem que colocar no Waze, né? Onde é que está a prateleira? Onde é que está o pão? Porra, o pão eles colocam, é incrível, né? Então, a tecnologia não é tão relevante. E para quem duvida disso,
Esse gráfico explica a importância dos canais digitais. Então, se vocês tiverem que algum dia explicar a importância dos canais digitais, por favor, roubem esse slide. Porque é o seguinte, essa daqui é uma informação relevante. Como os casais se formam, como é que os pares românticos se conhecem, né? Até 10 anos atrás, as pessoas se conheciam através de apresentação de amigos. Eu tenho uma amiga que ficou solteira, não sei o que e tal. As pessoas querendo dar uma de cupido, né? Número 2, bares e restaurantes. Bares, restaurantes e baladas, onde as pessoas se conheciam, ficavam juntas e depois acabavam se tornando um casal. Terceiro lugar, universidades, cursos e espaço de trabalho. O que aconteceu de diferente nos últimos 10 anos? O que aconteceu de diferente? Aplicativos. Hoje, mais de 40% dos casais se conheceram através de aplicativos. E os aplicativos são incríveis, né? Você pega o exemplo do caso do Happn, né? O Happn, além do negócio de match, ele tem um negócio de GPS. Ele é georreferenciado, ou seja, se você abrir o Happn, ele vai mostrar quem está na pista, quem está solteiro, por exemplo, no evento da Brint, né? Então, é um negócio interessantíssimo, porque o Happn, veja, o Happn, ele mostra assim, tal pessoa a 40 metros, ela está solteira, não sei o quê. Então, o Happn é uma mistura do Tinder com Pokémon GO. É muito legal. Né? É uma mistura do Tinder e caçar Pokémon, um troço incrível. Agora, te pergunto, se as pessoas encontram a pessoa que ela divide a vida dela através de canais digitais, a pergunta é, como é que você acha que o teu consumidor vai achar o teu negócio? É uma questão tão óbvia quanto isso. Então, o fato é que nós temos que deixar evidências digitais muito bem construídas, e o nome disso é conteúdo, não é oferta, não é fundo de funil. Evidências digitais elegantes e valiosas para a pessoa. Não conteúdo que fala sobre você mesmo. Qual que é a diferença? É tipo aquelas postagens, né, que a gente vai começar a ver daqui para frente. Na última sexta-feira, reunimos a nossa equipe e fizemos Amigo Secreto. Quem em sã consciência quer ler isso? Sabe? Essa é uma postagem olhando para o próprio umbigo, falando, eu participei do Amigo Secreto. E? Agora, a partir da hora que você tem conteúdo que ensina, que é didático, a pessoa fala, caraca, isso aí me interessa. E se isso me interessa, eu começo a ter relacionamento com essa empresa. E aí vai ter o fatídico momento que aconteceu que nem aquela empresa da lareira. O site era bonitão, o Mercado Livre tinha as fotos legais, eu tinha um monte de dúvidas sobre o negócio da churrasqueira quando eu entrei no site, YouTube, com os vídeos falando como colocar o combustível lá. Eu falei, eles se preocuparam em explicar isso, conteúdo bem feito. Aí vai chegar um momento que a pessoa vai levantar a mão e falar assim, eu quero falar com essa empresa. Perceba que eles tinham lá o canal de atendimento, o WhatsApp, a agilidade, a conveniência, o BlaBlaCar, e horas depois o negócio estava na minha casa. Então é um somatório de mundo digital que complementa as experiências analógicas. Por isso que quando alguns falam o seguinte, por exemplo, o e-commerce está crescendo pra caramba, isso é o fim dos shoppings. Meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, zero. O digital, ele está encontrando o espaço dele que é crescente, e vai chegar um momento que ele vai começar a dar uma saturada. Até na volta da pandemia, não se surpreendam se ele até cair um pouquinho, volume de e-commerce, esse tipo de coisa. Por quê? Porque está voltando o que vocês estão vendo aqui, está voltando isso daqui. Agora, eu duvido que alguém vai falar o seguinte, o e-commerce deu uma trepidadinha na saída da pandemia, eu acho que vão fechar a internet. É a mesma coisa, entendeu? É uma besteira tão grande quanto falar que o shopping vai fechar. Uma coisa complementa a outra. Por isso que o que a gente está vivendo é o seguinte, é um mundo em que os dados trazem a individualização, a individualidade, é um mundo em que os dados trazem capilaridade e expansão dos negócios. O que eu estou chamando de expansão dos negócios? Vamos pegar um negócio 100% analógico. É por isso que eu falo, é uma coisa mais a outra. E eu acho que eu vou conseguir explicar com esse exemplo aqui. Isso aqui é um festival de música. Um grande festival de música comporta de 100 a 150 mil pessoas por noite. O que aconteceu na pandemia? É como se fosse uma loja de rua que não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha nenhum canal por onde escoar. O que aconteceu com os festivais? Eles fecharam. E eles falaram o seguinte, vamos ter que esperar a vacinação e vamos esperar o mundo voltar em 2022 ou 2023. A pandemia, no final das contas, é isso.
É uma rua que a gente só sabia dirigir nela, e aí ela fechou. E daí as pessoas não conseguiam mais chegar em casa. Agora, quem já tinha um caminho B, que era o digital, foi para casa, e foi até mais rápido, e ganhou espaço. E agora o que começa a ser? A combinação dessas avenidas. Você pode pegar pedaço de um caminho de uma, porque a paisagem é melhor, e o outro trecho pela outra, porque ela é mais rápida. Mas voltando ao show, os shows pararam, não tem o que fazer, porque é 100% analógico. Aí o que aconteceu no mundo digital? Travis Scott, que é um rapper americano, fez um show dentro do Fortnite, para avatares, dentro do metaverso. O que aconteceu? 17 milhões de pessoas assistiram o show dele de forma síncrona, ao vivo. O maior show até então feito na história era o show dos Stones na praia de Copacabana para 2 milhões de pessoas. O Travis Scott multiplicou isso por mais de 8. 17 milhões assistindo ao vivo. Arthur, então, é o fim dos shows. Não! Porque o que vai acontecer é o seguinte, nem todo mundo vai ter grana para participar desse mundo aqui. Aí eles vão assistir aonde? No metaverso. Só que esse vai ter o quê? 17 milhões de pessoas lá. E outra, sabe o que está acontecendo com todos os negócios? Se eu tenho 17 milhões de pessoas assistindo o Travis Scott, são 17 milhões de pessoas que vão ficar só imaginando o quanto seria incrível ver essa experiência de forma humanizada e offline. Traduzindo, sabe o que o digital também cria? Transforma o ser humano na coisa mais VIP e cara que existe. Então é totalmente ao contrário do que alguns estão falando. Algumas semanas atrás eu participei de um evento na área da saúde, e daí algumas pessoas na área de comentário assim batendo, né? Me chamaram para falar sobre telesaúde, né? Telemedicina, são conceitos diferentes, mas próximos. E aí um médico falou assim, não, porque se eu ficar atendendo pela internet, o meu ticket vai cair. Eu falei, mas você vai atender um caminhão de gente, uma consulta presencial leva 2 horas para o paciente, estacionamento, ficha, atraso. Uma consulta online demora 12 minutos, em média, estudo feito nos Estados Unidos. Então é o seguinte, aquela 1 horinha que você não ia atender ninguém, de repente você vai atender 5 pessoas. Agora, a pessoa que for consultar presencialmente contigo, provavelmente esse ticket vai subir nos próximos anos. É isso que está acontecendo. Então, caminhando para a minha reta final, é conteúdo e não tecnologia. Veja o caso da Netflix. Era uma empresa de tecnologia, ela falou o seguinte, tecnologia se copia. Então, eles falaram o seguinte, eu sou Netflix, eu estou surfando sozinha, daqui a pouco vai surgir a HBO Plus. Na época eles falaram, vai surgir um negócio chamado HBO Plus. Hoje tem HBO Plus, Disney Plus, Discovery Plus, o Diabo Plus, tem o que você quiser. O que diferencia eles ainda? Conteúdo autoral. Conteúdo autoral. E aí, brevidade, né? Quando você é breve, vai direto ao ponto, conteúdos diretos. A brevidade do TikTok, né? Posso fazer um pedido aqui? Posso estourar em 1 minuto e meio meu tempo aqui? Eu tenho 20 segundos. E eu já gastei 10 para fazer essa pergunta. É o seguinte, a brevidade é interessante, né? Hoje, conteúdo longo não funciona mais tão bem. Então, a gente não pode ter conteúdo muito longo para conversar com os nossos clientes. É brevidade. E olha o quanto que a brevidade captura a atenção das pessoas. As pessoas reclamavam que um filme era muito longo, com 2 horas, a novela era muito longa, com 1h40, o brasileiro começou a assistir série de meia hora. E aí, criou-se o termo maratonar. Que é assistir 6 ou 7 episódios que totalizam 3 horas. A brevidade captura a atenção. Aí das séries, YouTube, 3 a 4 minutos. Do YouTube, Stories, 30 segundos. Dos Stories, TikTok, 15 segundos. Finalmente está se materializando o que o Saramago falou. Pediram para ele qual o futuro da comunicação da humanidade. Quando surgiu o Twitter, com 140 caracteres, ele falou, o futuro são os grunhidos. As pessoas vão grunir, sabe? É o máximo da... E aí, o que a brevidade trouxe? Semana retrasada, a Samsung lança aplicativo de TV para ficar assistindo TikTok indefinidamente. Lembra que eu falei do maratonar a série? O mesmo vale para o que a gente escreve, para o que a gente grava, para o que a gente manda para os nossos clientes. Brevidade, acesso. Eu não preciso nem falar das estatísticas do WhatsApp durante a pandemia, de adoção, do mundo que está se formando em torno dessas plataformas. E só para fechar, o desafio maior não é tecnologia, é conseguir ter time bom, é conseguir contratar as pessoas, mas o maior desafio para 2022 é uma palavrinha chamada equilíbrio. Por quê?
porque os últimos meses foram excessivamente digitais, nos últimos meses nós não tivemos eventos como esse, os últimos meses não respondem por 2022 e pelos próximos anos. Os próximos anos serão uma grande mistura do que a gente aprendeu na pandemia, vai continuar aprendendo e vai trazer conveniência para esses nossos consumidores. Era basicamente isso que eu tinha para contar. Se vocês fotografarem esse QR Code, tem certificado, sorteio, não sei se faz Pix, mas vale tentar. Mas, enfim, tem um bocado de coisa nesse QR Code. Agradeço profundamente a Brint, agradeço a Fortix, estaremos depois ali no stand e agradeço a presença de vocês. Obrigado.